O tema que a gente vai ver hoje é bom demais para ser verdade. Se a gente for pensar em tudo que nós já ouvimos hoje nessa igreja, a gente pode perceber que nada do que nós vivemos nós somos dignos. Nada do que nós vivemos. Tudo foi trabalho de Deus. Tudo foi obra das mãos dele. E o que nós podemos viver hoje é somente pelo que Jesus fez por nós. Nós somos gratos a tudo que Ele fez por nós. Nós queremos que Ele reine na nossa vida. E a vida que Jesus nos promete é uma vida de abundância. E se a gente for pensar dessa maneira, o porquê que Ele nos promete isso? E a resposta é justamente por um amor que não tem explicação. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de João, no capítulo 20. Livro de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. João 20, 19 diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui a palavra. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela nos inspira. Obrigado porque nós podemos perceber nela que o Senhor ama as pessoas como elas são. Que o Senhor não faz distinção entre uma pessoa e outra. E que nada que nós possamos fazer pode aumentar o teu amor por nós. E nada que a gente pode fazer pode diminuir o teu amor por nós. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Obrigado por esse momento aqui. Nós queremos pedir, Pai, que o nosso coração permaneça aberto para receber do Senhor, que a semente da Tua palavra frutifique em nosso coração, que opere mudança de vida em nós. Em nome de Jesus. Amém. É interessante quando a gente estuda os evangelhos. João é o 4º evangelho. E
O que me chama a atenção no livro de João é que ele tem um enfoque totalmente diferente dos outros três. Mateus, Marcos e Lucas relatam muitos fatos e eles são bem parecidos entre si. Mas o livro de João não é assim. O livro de João, ele segue uma outra linha. Enquanto que Mateus, Marcos e Lucas, as ações de Jesus são relatadas de uma perspectiva geográfica, digamos. Então, eles foram compostos assim no sentido de tudo que foi feito em Jerusalém está ali, tudo que foi feito na Galileia está ali, tudo que foi feito na Samaria está lá. No livro de João não é assim. No livro de João diz: e Jesus foi e Jesus voltou, e Jesus foi, Jesus voltou, Jesus foi para lá e voltou para Jerusalém, foi para Samaria, voltou para Jerusalém. Outra coisa que também é muito forte no livro de João é que ele dá o foco do livro dele no relacionamento de Jesus com os discípulos. Enquanto que Mateus, Marcos e Lucas dão o foco nas ações de Jesus com relação ao povo, aos ensinos dele para o povo, as pegadinhas dos fariseus e dos saduceus e dos mestres da lei. João, inclusive, é aquele que se intitula como sendo o que Jesus amava. Percebe que aqui também tem forte aquela coisa de relacionamento. Então, tendo isso em vista, João, ele fala por relacionamento. A maneira de Jesus escrever, de Jesus viver, era percebida por João como sendo uma sequência de sentimentos. Essa mesma passagem, se a gente for ver, a gente encontra ela em Lucas 24:37. Eu vou ler rapidinho para vocês, só para terem um parâmetro de comparação. Lucas... Lucas 24, 37. 36 ali. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. A gente tem lá no nosso ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Percebam a mudança da perspectiva desses dois discípulos? Enquanto que, se nós lermos Lucas, não sabem por que eles estão ali. Somente que Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Mas João estava preocupado em mostrar para nós que os discípulos estavam com medo. Quando nós estamos com medo, qualquer barulhinho é suficiente para nos deixar alerta, nervosos, sei lá, a gente fica pensando 1000 coisas. E a primeira coisa que Jesus fala é: paz seja convosco. Percebem que a mesma expressão paz seja convosco em João e em Lucas, a gente lê de uma maneira diferente agora? É a mesma passagem. Depois, eles, porém, surpresos e atemorizados em Lucas, acreditavam estarem vendo um espírito. Por que eles acreditavam estar vendo um espírito? Jesus não disse que ia ressuscitar? Disse, não disse? Mas João diz que eles estavam de porta trancada. E como que Jesus aparece lá no meio? É um fantasma? Percebam que eles já tiveram essa experiência com Pedro, principalmente quando eles estavam no barquinho e Jesus veio andando sobre as águas e falam: é um fantasma. Então eles gostavam desse negócio de fantasma. Era uma coisa que metia medo neles. Agora, João, ele dá mais um detalhe.
Esse começo aqui, essa introdução, ela é só para a gente perceber onde que está o centro da questão, tá? A gente já vai para os pontos. Mas o que João fala assim é que, versículo 20 de João 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Mas os pés também não eram furados? Não foram furados na crucificação? Eles nem atentaram para os pés. O fantasma não tem pé? Eu quero que vocês se imaginem uma situação dessas. Não é fácil para a gente imaginar uma situação dessas. Eu lembro uma vez que eu estava em casa, o Miguel era pequeno, a Carol não tinha nascido ainda. A gente morava num sobrado ali no Auer, e naqueles dias tinham entrado no condomínio, e o sobrado do nosso lado, o cara entrou assim e deu de cara com a dona da casa. E imagina o susto dela. Só que nos dias seguintes, a gente ficava, qualquer barulhinho que a gente escutava, a gente já ficava, o que está acontecendo? De nós, o máximo que foi roubado foi um bujão de gás. Mas tudo que acontecia, a gente ficava apreensivo. Se aparecesse alguém ali, a gente levava um susto. A gente era capaz de, a sombra da árvore ser uma pessoa para a gente. Esse é o sentimento que nós tínhamos. E eu imagino que para João aqui não era diferente, né? Aí, só que olha só o que é maravilhoso aqui. Versículo 21 diz: pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Sabe quando você viu aquela sombra, você acha que é uma pessoa, e você vai sorrateiramente perto da janela, aí você, não é só uma árvore. De repente dá aquele alívio. Esse alívio os discípulos também sentiram, porque aí eles perceberam que o paz seja convosco. Eles reconheceram quem disse paz seja convosco. Quando nós reconhecemos aquilo que nos dá medo, quando aquilo não é mais uma coisa estranha para a gente, nós baixamos a guarda e a gente fica tranquilo de novo. Agora, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Eu separei 4 pontos para a gente estar pensando em cima. E o primeiro deles é com relação a essa questão de fantasma. Alguém aqui acredita em fantasma? Ou já acreditou no passado? Eu, quando era pequenininho, eu acreditava em fantasma. Principalmente no Gasparzinho, que eu fui ver no cinema. E eu achava que se eu entrasse numa casa mal assombrada, eu ia achar um fantasma. E depois tinha aqueles caça-fantasmas que também eram fascinantes. E eu lembro que com o meu primo, a gente gostava de andar pelo bairro onde minha avó morava, e a gente procurava casas abandonadas e entrava para ver se a gente achava algum fantasma. Nunca achamos. Mas a gente tinha feito uma caixa de papelão com molas dentro, que a gente acreditava que se a gente abrisse perto dos fantasmas, o fantasma ficava preso pelas molas. E a gente puxava uma cordinha, a gente tinha todo o kit de caça-fantasmas. E a gente entrava naquela cena. Só que uma vez a gente entrou numa casa e ela estava com as janelas todas pregadas com tábuas, e a gente levou o pé de cabra do pai do meu primo junto e tiramos uma das tábuas. Eu tinha talvez uns 12, 13 anos. E a gente conseguiu passar pela fresta daquela tábua. Só que daí, quando a gente entrou, aquela tábua voltou e ficou escuro lá dentro. A gente não tinha lanterna, a gente não fazia ideia de que ia precisar de uma lanterna de dia. E a gente começou a andar naquela casa e fazia barulhos esquisitos. De repente, eu não lembro o que era, mas grudou na nossa cabeça aquele negócio. Ou era uma teia, ou era uma coisa nojenta, asquerosa. E a gente gritou, e quanto mais um gritava, mais o outro gritava, até que a gente se deu conta que a gente estava sozinho gritando. Mas olha, eu acho que tinha passado muito tempo. Tinha passado muito tempo.
E eu não lembro como que a gente saiu daquele lugar. Sei que a gente nunca mais brincou de caça-fantasma. Nunca mais. Mas às vezes nós achamos que o que Deus faz em nossa vida, ou faz na vida dos outros, é lenda. Lenda urbana. Isso é a coisa da cabeça de fulano. Ou acho que isso eu sonhei, não tem nada a ver com a verdade isso. Às vezes nós duvidamos do que Deus faz na nossa vida e como a gente começa a racionalizar as coisas. Por que a gente racionaliza? Por que é tão difícil acreditar? Aí acontece o segundo ponto. O primeiro, então, eu quero que vocês lembrem que às vezes nós caímos nessa de achar que as coisas de Deus não são tão verdade como dizem que é. É muito bom para ser verdade. Alguns de vocês leram o livro que eu escrevi e muita coisa ali é boa demais para ser verdade. Se eu não tivesse vivido aquilo ali, eu acharia que é bom demais para ser verdade. Eu li aquele livro A Cabana e tem muita gente que disse que aquilo é verdade, tem muita gente que disse que aquilo lá é ficção. Qual é a dificuldade em acreditar que aquilo aconteceu mesmo com uma pessoa? Se coisas não muito diferentes, não muito fora desse padrão aconteceram na minha vida, por que eu vou duvidar que aconteceu na vida daquele autor? A gente não vai entrar no mérito se é verdade ou não a questão da cabana, mas sim como que nós entendemos o testemunho das pessoas. Aqui a gente vê que não estavam todos os discípulos presentes, mas um grupo estava presente e eles procuraram, nesse momento de dor deles, de medo, eles estavam fugindo porque eles tinham medo dos judeus. Eles estavam escondidos dentro de uma casa com portas trancadas. De repente chega Jesus, fala: paz seja convosco. É um fantasma, não é? Paz seja convosco. E em seguida, quando eles se dão conta que realmente é Jesus, o que Jesus faz é sopra sobre eles. E eles são os primeiros que recebem o Espírito Santo. 50 dias depois que é Pentecostes, mas nesse momento são eles que recebem. Eles recebem o Espírito Santo. É a primeira vez que Jesus aparece para eles depois da sua ressurreição. Quando foi que Jesus apareceu a primeira vez para você depois que ele ressuscitou? Quando que você percebeu que aquilo lá estava acontecendo com você realmente, que não era uma lenda? Eu queria que você se colocasse na posição desses discípulos aqui. Porque naquele momento em que Jesus ele entrou na tua vida, ele chegou daquele jeito, e você se deu conta que não era uma lenda, que você se deu conta que não era fantasia da tua cabeça, a primeira coisa que Jesus faz é enviar os discípulos. Nós somos enviados para onde? Para ficar dentro de casa? Para ficar só dentro da igreja? Versículo 21 diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: obrigado. Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, serão retidos. Eu quero fazer um parênteses nesse último versículo aqui, porque é um versículo que ele me causa medo às vezes. Por que ele me causa medo? Porque ele está dizendo aqui, se a gente interpretar de maneira errada esse versículo, a gente corre um sério risco de se achar tão poderoso quanto Deus. Aqui diz: recebei o Espírito Santo, ponto.
Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Eu não conseguia achar uma lógica entre esse versículo e o que passou agora há pouco. E nem o que veio com a consequência disso. Aí eu procurei outras versões da Bíblia. E também Bíblias de estudo, porque alguma coisa aqui me falhou no entendimento. E depois que eu estudei, eu cheguei à conclusão de que nós não temos poder para reter o perdão. Se perdoares alguns, serão perdoados. Se retiverdes, serão retidos. O que a Bíblia quer dizer com isso aqui é que a mensagem, ela está falando a respeito do que Jesus mandou eles fazerem, que é de irem. Jesus enviou eles, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E esse envio, a questão de ter pecado retido ou de perdoar, não está nos discípulos, e sim em quem está ouvindo a mensagem. Porque se eu recebo a mensagem da salvação, está em mim a decisão de receber o perdão de Deus ou não. Está em mim o poder de pedir perdão, que isso significa se humilhar, ou manter o orgulho. Fecha parênteses, eu não quis que ficasse essa dúvida nesse versículo, porque isso tem tudo a ver com o envio dos discípulos. Mas então, em seguida, a gente vê a questão de Tomé, que Tomé não acreditou no testemunho dos discípulos. Tomé, tanto quanto os outros 10, viveu 3 anos e meio junto com Jesus, caminhando com ele, vendo o que Jesus fazia, milagres que ele fazia. Lázaro foi ressurreto por Jesus, e eles viram. Jesus disse que iria ressuscitar. No primeiro momento não acreditaram, mas depois acreditaram, e quando falaram para Tomé, o Tomé não acreditou. Ele falou: olha, se eu não ver o buraco dos cravos e pôr ali meu dedo, ou se eu não ver o seu lado que foi cortado com uma lança e não puser ali a minha mão, olha, isso eu chamo de ceticismo, sabe? É ceticismo. E eu já fui muito cético. E se não fosse por misericórdia de Deus, eu não estaria aqui hoje. Porque eu duvidava de que o Espírito Santo se manifestava nos nossos dias como se manifestava há 2000 e poucos anos atrás. Muitas vezes nós criamos regras para encaixar Deus no nosso entendimento. E esse encaixar Deus no nosso entendimento é impossível. É impossível. Aí vem aquele negócio: se eu não viver por mim mesmo, ou se eu não ver pelos meus próprios olhos, se eu não puder fazer alguma coisa por minha conta, eu não creio que é verdade. Oi? É o Tomézão, né? Então, se eu não faço isso por minha conta, eu não vou acreditar que é verdade. Olha, sabe aquele negócio de nascer na igreja, crescer na igreja? Olha, a gente ouve tanto de milagres, e o coxo andou, e o cego viu, e o paralítico voltou a andar, e o morto ressuscitou. Aí a gente vai num encontro e as pessoas falam: nossa, eu lembro que eu orei por fulano, e aí ele foi curado. Olha, a gente falava: será que ele estava tão ruim mesmo, né? Eu pensava assim: será que está tão ruim mesmo? Aí a gente tem muita munição para ver em lugares públicos encenações de cura, encenações de livramento de demônios, coisa assim.
E aí a gente começa a ter aquela luta na cabeça, se aquilo é verdade, se não é verdade. Gente, olha, Jesus, Ele sabe dessa luta que nós passamos. E sabe, eu tenho pensado sobre umas coisas que eu escutei faz umas 3 semanas, há 3 semanas estou escutando, que são coisas que Jesus não disse. Coisas que Jesus não disse, às vezes nos dizem mais do que coisas que Jesus disse. O que Jesus não falou para Tomé, eu vou provar que estava errado. Jesus não falou isso. Se a gente for ver, 8 dias depois, que seria mais ou menos hoje, né? Seria hoje, naqueles dias. Passados 8 dias, no versículo 26, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. De novo, ó, o déjà vu. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Olha, exatamente igual. Tomé teve a experiência de viver exatamente igual aquilo que os outros discípulos falaram. E Jesus chegou assim para Tomé e falou: põe o dedo aqui, vê as minhas mãos, põe a mão do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crê. Vocês acham que Jesus falou isso em que tom? Tom de amor? Tom de deboche? Como que nós chegaríamos? Ó, Richard. Ó. Jesus foi severo. Ele foi firme. Foi firme. Pela resposta do Tomé, pela exclamação do Tomé, vê que ela diz muito amor. Senhor meu Deus. Senhor meu e Deus meu. Que resposta maravilhosa Tomé deu. Será que se Jesus falasse: e aí Tomé, ó, põe aqui, ó, tá duvidando, Tá duvidando? Eu sou o cara? Não. Sabe, quando nós nos damos conta de que estamos errados em alguma coisa, e o Espírito Santo traz à nossa cabeça, normalmente é como se fosse quer ajuda para levantar? Já o diabo não. O diabo, quando acusa, primeiro eu creio que ele não acusa na nossa cabeça, porque ele não tem acesso aos nossos pensamentos. Ele acusa através de outras pessoas, né? E aí sim nós nos sentimos culpados. Mas quando o Espírito Santo fala dentro de nós, ele fala com amor. Deus sabe que nós somos imperfeitos. E isso não muda nada nele. A nossa imperfeição não muda nada nele, porque o amor dele continua para sempre por nós. Aí a gente viu o Senhor Jesus ministrando os discípulos. Por quê? Porque é a implantação da igreja. Se hoje nós estamos aqui, senão, é por causa desse nome. Exatamente. E Jesus estava dizendo para eles: olha, meu filho, isso é coisa certa. Vocês viram muitas coisas, né, que eu fiz. A realidade é isso. Então, as igrejas do Senhor Jesus, eles eram representantes, eles que hoje nós estamos aqui. Exatamente, é nesse ponto que eu ia chegar, meu. O quarto ponto que nós vemos aqui, nessa fala de Jesus com os discípulos, é o objetivo do Evangelho. Eu acho que eu falei para alguns, agora não lembro quando que foi, se foi no culto, se foi na escola dominical, que eu falei sobre o que é um evangelista. O evangelista é o portador das boas novas.
certo? Mas já pensaram em tirar isso do contexto da igreja? O evangelista era aquele que trazia as boas novas de guerra, de vitória, coisa assim, para os reis. E aquele que era o destinatário daquela boa nova, ele detinha o direito de ouvir aquela notícia até o fim. Vocês sabiam? Então, se eu fosse um evangelista, um mensageiro, que levaria notícias de grande alegria, imaginem que essas notícias eram: na guerra nós ganhamos, conquistamos um país, derrubamos as muralhas, né? Acabamos com o exército, temos todo o despojo, sei lá o quê. Se eu chegasse e falasse para o Ander: eu tenho uma boa notícia, e o Ander fala: mas diga, e eu morro. Nossa, eu sou punido e minha família também, porque ele tinha o direito de ouvir a boa notícia e não ouviu. Você acredita que o negócio era assim? Era assim. Então, ele tem o direito de ouvir a boa notícia que eu comecei a anunciar. E aqui, João fala no versículo 30 que, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Percebem que nós vivemos experiências de outras pessoas, mas nós também temos as nossas experiências pessoais com Deus, que ninguém vai ter igual a gente. Só que a mudança que essa experiência faz em nossa vida tem que ser suficiente para impactar a vida de outra pessoa. Porque não adianta nós vivermos uma experiência maravilhosa com Deus e não contar para ninguém. Vai chegar aonde isso? Então, quatro perguntas para a gente recapitular o que nós vimos e para a gente levar para a semana é: por que às vezes o que é diferente do nosso entendimento assusta tanto a gente? Por que o que é diferente com relação à experiência de vida com Deus das pessoas nos assustam? Será que nós não queremos ter o mesmo tipo de experiência? Eu não estou dizendo aqui que é para a gente colocar em xeque a palavra de Deus, não. Eu estou dizendo aqui que a gente precisa comprovar a experiência das pessoas e as nossas experiências com a Bíblia. A Bíblia, ela tem tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos para que a gente acredite que Jesus é quem a Bíblia diz que é. Aquele que veio ao mundo como criança, cresceu como uma criança normal, entrou na sua vida de ministério, sem nunca ter pecado, ensinou a vontade de Deus para os discípulos e depois ainda se sacrificou em nosso favor, para que a gente tivesse a mesma oportunidade que Ele tem de passar a eternidade com Deus. Vocês imaginam uma coisa dessa? Que Jesus, ele abriu mão da exclusividade que era dele, para que nós pudéssemos ter o mesmo privilégio que ele tem de passar a vida eterna ao lado de Deus? Isso opera uma mudança na nossa vida. Precisa operar uma mudança na nossa vida. Aí eu digo que quando nós cremos em Jesus, dessa maneira, nós somos capacitados e enviados para fazer mudança no mundo. Porque se Jesus fez isso, e os recursos materiais que ele tinha, eu acho que eram muito mais limitados que os nossos, o que nos impede de fazer algo parecido? Ele mesmo disse que a gente faria coisas maiores e melhores. A gente precisa ultrapassar a barreira da racionalização. Nem tudo tem explicação.
nas 3 últimas semanas, várias pessoas vieram conversar comigo, principalmente depois que a gente teve a reunião de homens, sobre pontos na Bíblia em que você não consegue explicar. E a pergunta é, mas por que está assim na Bíblia? Por que não é diferente? E você responder, eu não sei. Se não está lá é porque não é para saber. Ou não. Porque da mesma forma como eu li hoje aqui, João capítulo 20, e depois comparei com Lucas capítulo 24, às vezes a perspectiva da mesma situação é diferente dos 2 pontos de vista. O que era importante para um não era importante para o outro. Às vezes nós não descobrimos os segredos da Bíblia porque nós não procuramos. E a Bíblia diz que ela mesma é útil para o ensinamento, que ela é a verdade, que ela é quem nos liberta. E chega um momento em que não adianta você pesquisar em centenas de milhares de livros e lugares diferentes, se você não buscar a essência, você não vai adiantar de nada o conhecimento que você acumulou. A essência que faz a diferença. E por fim, a gente precisa falar de Jesus. A gente precisa falar de Jesus do que nós sabemos que Ele fez. Nós precisamos conhecer o Jesus da Bíblia para saber o que Ele fez. Só que nós também precisamos viver o Jesus da Bíblia para que nós possamos falar do que Ele fez em nossa vida. Porque o que causa a mudança de pensamento, a mudança de vida nas pessoas, é o Espírito Santo, é Ele que convence, mas Ele convence a partir do que nós falamos. Tem um lugar lá que diz, como é que vão aprender se não há quem pregue? Eu acho que esse fica o nosso desafio. E para finalizar o desafio, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Atos. Atos capítulo 5, o versículo 27 em diante. E ali eu quero que, enquanto eu leio aqui, eu gostaria que vocês se colocassem no lugar desses discípulos que a gente vai ler aqui. Como que vocês agiriam hoje se você estivesse nessa situação? Atos 5, 27. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que nos outorgou aos que lhe obedecem. Você já recebeu Jesus? Então tenha certeza que o Espírito Santo está em você. Se o Espírito Santo está em você e o mundo diz para a gente ficar quieto, por que nós ficamos quietos? Tem lugares que nós somos proibidos de falar de Jesus. Tem países que o Evangelho não entra. E ainda assim, é onde mais cresce o cristianismo. Onde nós estamos que dizem que não pode haver evangelização? E a gente fica... A gente segue as regras? Não pode falar de Deus aqui no trabalho. Não pode falar de Deus no ônibus. Não pode falar de Deus na praça. Não pode. Não pode. Pega mal. Você tem que dar liberdade para as pessoas de se expressar. Eu quero
que você coloque a mão na consciência e veja se o que você está fazendo é o teu melhor. Eu creio que tem gente que faz o melhor. O seu melhor. Seu melhor mesmo. Mas eu fico triste quando às vezes eu percebo que eu podia ter feito melhor. Eu perdi uma oportunidade aqui, perdi outra oportunidade lá. Por que é tão fácil eu perder as oportunidades? E se alguém de vocês, como eu também, pensa desse jeito e quer mudar essa maneira de agir, eu queria convidar a ficar em pé. E enquanto isso, os outros podem ficar de cabeça baixada e estar orando. E esses que querem essa mudança, que fiquem em pé, porque nós precisamos tomar posicionamento. Ninguém de nós aqui está vendo. E se estiver vendo, qual é o problema? O diabo também está vendo, os anjos também estão vendo. Só que nós não podemos nos envergonhar daquele que se entregou por nós. Nós não podemos perder as oportunidades que nós temos. Senhor nosso Deus, perdão, Deus, porque tantas vezes eu perdi oportunidades de falar do Senhor, de expressar o Teu amor. Me perdoa, Deus, porque às vezes a vergonha me barrou. Às vezes eu me deixei barrar pela vergonha. O Senhor não teve vergonha de ser humilhado em meu favor. Pai querido, o que eu quero pedir nessa noite é que o Senhor faça uma mudança na minha maneira de ver as pessoas, na minha maneira de enxergar as situações, para que eu tenha a coragem que muitas vezes me falta, que seja dada pelo Teu Espírito Santo, de testemunhar o Senhor. Não importa se as pessoas achem que eu sou careta ou não, não importa o que elas possam pensar a meu respeito, porque no fundo, quando eles ouvirem falar do Senhor, eu sei que eles estão ouvindo daquilo que é a mais pura verdade. É a única verdade que liberta. Eu quero te pedir isso, Deus, em nome de Jesus. Porque eu não quero viver uma vida sem sentido, preocupado só comigo mesmo. E eu quero, Pai, que o Senhor me receba igual o Senhor também recebeu aquelas virgens que estavam preparadas com óleo. Eu quero que o Senhor me receba, como na Bíblia também diz, que o Senhor recebeu aqueles que não tinham vergonha do Senhor. Eu quero entrar no banquete do Senhor, na alegria eterna com Deus, o meu Salvador, o meu Senhor. Eu quero te pedir, Deus, que em nome de Jesus o Senhor me capacite dia após dia, que o Senhor me inspire, que o Senhor me motive, que o Senhor coloque dentro de mim um desejo ardente de buscar o Senhor, de ter comunhão com o Senhor, de falar do Senhor para as pessoas, de decidir ter uma vida diferente. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém.